Jesus prometeu que um dia voltaria a este mundo. Você sabe como Jesus voltará? O que vai ocorrer com os que desprezaram Jesus? Fique sintonizado na mensagem de hoje, porque o pastor Bill Santos irá esclarecer muitas das suas dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Uma das coisas mais tristes que está acontecendo na igreja cristã, pelo menos aqui na América do Norte, eu penso que quem sabe em outras partes, é que os cristãos, os filhos de Deus, estão se afastando da Bíblia. Eles não passam tempo no estudo da Bíblia, diário, aprendendo a vontade de Deus que está aqui neste livro. E como resultado disso, o que acontece? Ideias começam a aparecer, teorias, teologia que nem é cristã, e está entrando na igreja, e as pessoas estão sendo enganadas. Agora, as pessoas me dizem, eu acredito na segunda vinda de Jesus Cristo, mas eu acredito que a segunda vinda de Jesus vai ser assim, quando o amor de Deus penetrar o coração das pessoas, e todos tiverem o amor de Jesus Cristo. Bem, eu quero que o amor de Jesus Cristo venha ao seu coração, como eu quero que o amor de Jesus Cristo esteja em meu coração. Mas será que é isso que a Bíblia diz a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo? Será que a segunda vinda de Jesus é apenas quando o amor de Cristo veio ao nosso coração? Será que é isso que a Bíblia diz? Outros dizem que Jesus vai aparecer como um líder carismático aqui na terra, que ele vai surgir aqui na terra, quem sabe em alguma cidade, e as pessoas vão começar a segui-lo, que essa vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas vamos colocar todas essas teorias, todas essas ideias humanas de lado e vamos ver o que a Bíblia diz. Porque aqui é que está a verdade. Lucas capítulo 17, verso 23. Lemos o seguinte: alguns vão dizer a vocês, olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus Cristo vai ser um evento literal. Não vai ser apenas um sentimento ou nós dizemos em inglês um feeling. Vai ser um evento literal, que quando Jesus Cristo voltar, vai ser que nem um relâmpago que vem de uma ponta do céu à outra. Agora, Satanás pode fingir a segunda vinda de Jesus Cristo, mas ele não pode fingir do jeito que a Bíblia diz que vai ser a segunda vinda. Ele pode aparecer se disfarçado de Jesus Cristo num estádio, curando pessoas, fazendo milagres, mas do jeito que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, como o relâmpago que vem de uma ponta do céu à outra, isso Satanás não pode fingir. Então nós, os filhos de Deus, temos que saber o que a Bíblia diz. Qual é a verdade bíblica? Que a Bíblia diz, quando Jesus vier, vai ser em uma glória espetacular, algo que jamais a humanidade já viu. A Bíblia é clara em ensinar que Jesus Cristo virá do céu. Não será um líder aqui na terra que vai surgir, ele vai descer do céu. Mas Satanás tem conseguido enganar muitos dos filhos de Deus a respeito disso. A segunda vinda de Jesus Cristo vai ser um evento literal. Vocês lembram quando Jesus Cristo esteve aqui a primeira vez? A Bíblia nos diz que ele levou seus discípulos ao monte, e lá ele levantou seus braços, ele abençoou os seus discípulos, e depois ele pisou assim fora do monte, pisou do monte. E quando eu ou você estamos no monte aqui neste degrau, se eu
pisar desse lugar, que sentido que eu vou? Vou para cima ou vou para baixo? Vou para baixo. Mas a Bíblia diz que Jesus tomou o passo assim do monte e ele começou a subir, porque as leis da gravidade não podem segurar o Criador. Ele começa a subir, ele está voltando para o céu, Jesus Cristo. E os discípulos estão lá, eles estão vendo Jesus voltar, e Jesus está subindo cada vez mais. E ao ele subir, ele olha para baixo e lá ele vê aquela oficina de carpinteiro onde ele trabalhou quando ele era um jovem. Ele está voltando, está subindo. Jesus Cristo está voltando para o céu. E ele continua subindo. Os discípulos estão olhando. E lá Jesus vê Jerusalém. E aquelas pedras naquelas ruas manchadas do seu próprio sangue. Jesus está subindo cada vez mais alto. Ele está voltando para o céu. E lá ele vê um monte do Calvário e uma rude cruz onde ele morreu pelos teus pecados e os meus pecados. Ele está subindo, ele está voltando para o céu. Ele sobe e lá ele vê o túmulo vazio de onde ele ressuscitou. Os discípulos quais não conseguem ver Jesus mais. Eles estão se esforçando para mais dar uma última vista de Jesus Cristo. E 2 anjos, a Bíblia diz, vêm do céu. Eles dizem em Atos, capítulo 1, verso 11. E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará como? Do mesmo modo que vocês o viram subir. Este mesmo Jesus, a Bíblia diz, este Jesus que vocês viram subir, voltará como? Da mesma maneira, os discípulos viram Jesus Cristo subindo para as nuvens e nós, pela graça de Deus, um dia vamos ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. A segunda vinda de Jesus Cristo é um evento literal, mas é um evento visível também. A Bíblia nos diz, Apocalipse capítulo 1, verso 7, eu quero que vocês aqui em Dallas leiam comigo, olhem, ele vem com as nuvens, todos o quê? O verão. De acordo com a Bíblia, quantos virão a Jesus quando ele volta? Todos. A Bíblia diz que todos vão ver a Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem para mim, não são todos que vão ver. O que será que a Bíblia quer dizer com a palavra todos? Para mim, todos é todos. Não, pastor, os ímpios, eles dizem. Eu estava lendo um livro e esse livro dizia que os ímpios não vão ver Jesus Cristo voltar. Mas será que isso que a Bíblia diz? Vamos ver. São Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Agora, notem o que este versículo menciona, isso é muito importante. Este versículo está falando de Jesus Cristo mandando seus anjos para recolher quem? Os escolhidos. Os escolhidos, quando? Quando Jesus vem com o som da trombeta. Quando Jesus vem com o som da trombeta, a Bíblia diz que os escolhidos, os redimidos, vão ser colhidos pelos anjos. Agora, quando Jesus vem com o som da trombeta, isso é um evento silencioso ou não? Lógico que não. A segunda vinda de Jesus Cristo vai ser anunciada pelo todo mundo. Quando ele vem com o som da trombeta, a Bíblia diz, ele vai dizer aos seus anjos, vão recolher os meus filhos, aqueles que me aceitaram.
Será que isto é um evento secreto que apenas alguns conhecem, ficam sabendo? Não. Isso é um evento glorioso, é um evento literal, é um evento visível que todo o olho verá, a Bíblia diz. Agora, quando Jesus veio a primeira vez como um bebê lá em Belém, numa manjedoura, apenas alguns reconheceram ele. Ele veio, e a maioria das pessoas no mundo naquela época não o reconheceram, não sabiam quem ele era. Mas quando Cristo Jesus volta a segunda vez, este vai ser o ponto culminante da história humana. Tudo o que está acontecendo na história humana está caminhando nessa direção. O mundo inteiro vai assistir. Isso vai ser o evento mais glorioso, mais poderoso da história humana. E Jesus vai vir, ele vem com os seus anjos, ele vai vir com o som de trombeta, a Bíblia diz. Ele vem como um relâmpago que brilha de uma ponta do céu à outra, e os seus anjos vão recolher os seus escolhidos. É um evento visível, todos o verão. Mas não somente todos os olhos o verão, todos os ouvidos escutarão também. É um evento audível. Vejam o que a Bíblia diz. Salmo 50, verso 3. O nosso Deus está chegando, porém não chega em quê? Em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente. Em volta dele há uma violenta quê? Tempestade. Isso parece um evento silencioso? Tempestades são silenciosas, né? Então, quando vem uma tempestade violenta, você nem percebe, né? É isso? Não, lógico que não. A Bíblia diz, Jesus, nosso Deus vem, mas Ele não vem com silêncio. Isto é algo que vai ser anunciado pelo universo inteiro, o mundo inteiro. O universo inteiro vai ver Jesus Cristo voltando em toda a sua glória, em todo o seu poder. Ele virá e não virá com silêncio, a Bíblia diz. Esse é o evento culminante da história do mundo. Vejam 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque haverá o quê? O grito de comando e o quê? A voz do arcanjo e o quê? O som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos falar desse ponto numa noite seguinte, sobre a ressurreição dos mortos. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. De acordo com o que a Bíblia diz, quando é que os mortos vão ressuscitar? De acordo com a Bíblia, coloque de lado as suas ideias, os seus pensamentos e vamos focalizar apenas na Bíblia. O que a Bíblia diz? Quando é que os mortos vão ressuscitar? Quando Jesus vem com o som da trombeta, com a voz do arcanjo, com o grito. Quando Jesus vier em toda a sua glória, que todo o olho o virá, que todo o ouvido o escutará, a Bíblia diz, os mortos serão ressuscitados. Haverá, na hora da segunda vinda de Jesus Cristo, uma ressurreição física. Vejam o que a Bíblia diz. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor aonde? No ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Os justos, aqueles que morreram crendo em Cristo, serão ressuscitados primeiro, a Bíblia diz. E juntamente com eles serão os justos, aqueles que acreditaram em Cristo, mas que não passaram pela morte quando Jesus voltou. Eles estavam vivos quando Jesus Cristo voltou. E a Bíblia diz que juntamente eles serão arrebatados, serão levados juntos para Jesus. E Jesus está onde? No ar. A Bíblia diz que os pés de Jesus tocaram na terra? Não. Jesus está no ar, e os justos mortos que foram ressuscitados
E os justos vivos juntamente se encontram com Jesus que está no ar. Os seus pés não tocam na terra quando ele vem. Quando ele vem com o som da trombeta, quando ele vem com a voz do arcanjo, quando ele vem com o grito de Deus. Porque haverá o quê? O grito de comando. Grito, isso é silencioso, sim ou não? Não. E a voz do arcanjo, isso é silencioso, sim ou não? Não. E com o som de trombeta. Uma trombeta é silenciosa? Você gosta de ouvir música romântica, a trombeta, né? Quando você está namorando, ou quando você é sua esposa e tem um jantar romântico lá em casa, dia dos namorados, ou aniversário de casamento, você vai lá, coloca uma música, entendeu? Uma música romântica, é aquelas marchas, de trombeta, né? Lógico que não. Por quê? Por que não? Porque é alto, it's loud. E a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele vem com som de trombeta. Vamos voltar só um aqui. Com o som de trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele para nos encontrarmos com o Senhor aonde? No ar. E assim ficaremos para quanto tempo? Para sempre com Jesus. Para sempre com o nosso Senhor. Jesus Cristo está voltando. Essa é a verdade. Eu falei para alguém no outro dia, eles falaram para mim, eu não acredito que Jesus Cristo vai voltar. Eu não acredito. Eu disse com todo respeito, Jesus não depende de você acreditar para voltar. Essa é a realidade. Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos se você acredita ou não. Ele voltará e ressuscitará os mortos e levará os justos para viver com Ele para sempre, se você está preparado ou não. Não depende de você acreditar, não depende de você estar preparado. A razão que nós temos estas séries e tem tantas pessoas envolvidas nisso e o dinheiro sendo investido na proclamação da mensagem é para que você saiba que agora é a hora de tomar decisão. Hoje é a hora de tomar decisão. A Bíblia diz que os anjos vão descer do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. A segunda vinda de Jesus Cristo é um evento literal, é um evento visível, é um evento audível, é assim que se diz, né? E é um evento glorioso. Mateus 16, verso 27. Pois o Filho do Homem virá na quê? Na glória do seu Pai com os seus anjos. E então, o quê? Recompensará cada um de acordo com o que fez. Isso aqui é importante também. De acordo com a Bíblia, quando Jesus vem, Ele traz a recompensa. E os justos e os ímpios recebem a recompensa ao mesmo tempo. Os salvos e os perdidos, a Bíblia diz, ao mesmo tempo receberão sua recompensa. Quando Jesus vem, Ele traz com Ele a recompensa. E cada filho de Deus vai receber a recompensa de acordo com a escolha que fez. Aqueles que escolheram a vida eterna receberão a vida eterna. E aqueles que não escolheram a vida eterna receberão a destruição eterna. A escolha é nossa. Mateus 24, 27. Porque assim, como o quê? O relâmpago risca o céu do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, vai ser um evento, como é que se diz? Culminante. Vai ser que nem um relâmpago que vem de uma ponta do céu à outra. É um evento decisivo. É o evento mais decisivo de toda a história humana. Será o ponto culminante da história. Porque o destino de todo ser humano será decidido naquela hora pelas escolhas que eles fizeram.
deixa eu ser bem claro para vocês, nesta noite. A mensagem bíblica a Bíblia não ensina que quando Jesus vier, Ele leva alguns com Ele, ou alguns são levados secretamente e os outros são deixados para trás e dado uma segunda chance. Existem cristãos, pessoas boas, que estão enganadas hoje. Eles não estão seguindo a mensagem bíblica. Isso é importante. Eu não estou criticando, não estou julgando ninguém. Deus não me chamou para julgar ninguém, nem chamou a você. Mas existe verdade. E eu sei que tem muitas pessoas me escutando nesta noite que acreditam numa teologia que diz que quando Cristo vem, os justos são arrebatados e os outros são deixados para trás e eles vão pela tribulação. E eles vão ter outra oportunidade para aceitar ou rejeitar o Evangelho. Mas isso não é um ensinamento bíblico. Quem é que você acha que está por trás de uma doutrina que diz você não precisa tomar uma decisão hoje, você vai ter outra chance? Quem é que será que está por trás de uma mensagem dessas? Você pode ter a certeza nesta noite que não é a mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus é: faça a sua escolha hoje. Escolha hoje quem você vai servir. Esta é uma mensagem diabólica. É uma mensagem que Satanás tem introduzido na igreja para enganar os filhos de Deus. Onde ele diz: não se preocupem. Vocês não precisam aceitar a Jesus ainda, porque se você é ímpio agora, não se preocupe, porque os justos vão ser arrebatados e você vai ficar para trás, você vai passar por a tribulação e você depois terá uma chance para aceitar a Jesus Cristo. Amigos, isso não é um ensino bíblico. E as consequências dessa verdade são eternas. Então tome cuidado com isso. Jesus não vai te dar a segunda chance. Quando Jesus vem, não tem mais chances. Você sabe por quê? Porque Ele já nos deu centenas de chances. Centenas. Durante a nossa vida. Ele apelou, Ele usou às vezes tragédias em nossa vida ou na vida de um amigo. Ele apela e nos diz: vem agora. Mas vai chegar um dia onde Jesus disse, Deus vai dizer: não tem mais tempo, acabou. Aqueles que vão me aceitar já me aceitaram. E aqueles que não me aceitaram, eles já endureceram seus corações ao ponto que eles jamais vão me aceitar. E a Bíblia diz, quando Jesus volta, sai um decreto pelo universo inteiro. Apocalipse 22:11. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser o quê? Imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. Quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. A Bíblia diz, quando Jesus vem, pela segunda vez, todo ser humano já decidiu o seu destino. Todas as escolhas já foram feitas. Todos já decidiram aceitar o seu apelo de amor ou rejeitar o seu apelo. Por quando Jesus vier, com toda a sua glória, aquele evento literal, visível, audível, glorioso, não haverá mais chance. E os justos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles vão olhar, eles vão clamar o seguinte, Isaías 25:9, eis que este é quem? O nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Eles dizem, este é o nosso Deus. Nós não fomos enganados pelos falsos cristos. Nós não caímos no engano de Satanás. Este é o nosso Deus. Nós não fomos enganados por aqueles falsos cristos que saíram por aí fazendo esses milagres e curando. Nós não fomos. Ele é o nosso Deus. Todo olho o verá.
E o diabo não pode fingir o jeito que a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E quando Jesus volta para os filhos de Deus, vai ser um dia de alegria, de regozijo. Os cristãos de todas as eras estão esperando pela segunda volta de Jesus. Mas aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, para eles não será um dia de regozijo, não será um dia de alegria. Aqueles que viraram as suas costas para Jesus Cristo, aqueles que não responderam aos seus apelos de amor, para eles não será um dia de alegria. A Bíblia diz que eles vão tentar fugir da presença de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que haverá apenas duas classes de pessoas no mundo: os salvos e os perdidos. Não três, só dois. Cada ser humano, cada pessoa, você e eu, vamos estar dentro de um desses dois grupos: salvo ou perdido. Em que grupo você estará? Está você se preparando para a segunda vinda de Cristo? Por que não tomar hoje a decisão de colocar a sua vida em ordem para encontrar Jesus nas nuvens dos céus? Pensando em ajudar você a se preparar para a volta de Cristo, o Está Escrito Canadá quer oferecer gratuitamente a lição O Maior Espetáculo da História. Esta lição traz um resumo da mensagem de hoje e apresenta conceitos e textos bíblicos que serão apresentados na segunda parte dessa mensagem. Eis as informações para você solicitar gratuitamente a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. A segunda parte da mensagem O Maior Espetáculo da História será apresentado no próximo programa. Enquanto isso, por que não visitar ou indicar aos seus amigos o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o programa de hoje, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.